E o Ceará, hein? Será que vai conseguir manter essa invencibilidade aí no Castelão? Já são 24 jogos sem saber o que é perder, né? Desde a última Série B, pegando Série A, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Cearense. O Ceará até o momento tem um ótimo aproveitamento e venceu os dois jogos no Castelão até o momento. Venceu do Vasco, 2-1, e venceu do Grêmio, 2-0. A campanha do Ceará até agora, ela é boa, dentro do que dá para fazer. É uma ótima campanha. A tabela, todo o contexto, o elenco e tal, o fator casa, era mais ou menos isso que o Ceará tinha que fazer. É bom deixar bem claro. O Ceará não tem uma pontuação muito acima do planejado, não. É o que a gente fala da tabela planejada. O Sport tem uma tabela mais difícil, teve uma tabela mais difícil que a do Ceará, só que o Sport está muito abaixo da tabela planejada. A tabela planejada do Sport o Sport tem que fazer pelo menos de 4 a 5 pontos nesses primeiros 5 jogos. O Sport tem um, tá péssimo. O Ceará tá ok. Venceu os 2 jogos em casa, perdeu 2 fora e empatou outro. E pegando todo o contexto da dificuldade dos jogos, ok. O Ceará não está muito acima da expectativa, não, tá, gente? É bom deixar bem claro. A ponta do Ceará é boa, só que vai começar a chegar os confrontos mais difíceis com o decorrer da competição, logicamente. O São Paulo não é o adversário mais difícil possível, óbvio que não. E mais uma vez, a sequência do Ceará. São Paulo em casa, no Castelão, contra o São Paulo, o Ceará tem boas possibilidades de pontuar. Beleza que é um São Paulo que vem melhorando aí nas últimas partidas. Venceu o último jogo na Série A contra o Santos, venceu o último jogo na Libertadores jogando bem. Tem os garotos da base que estão dando conta do recado, então o São Paulo vem evoluindo nos últimos jogos. Lógico que não é um São Paulo imbatível, é o São Paulo sem Lucas, é o São Paulo sem Caleri, é o São Paulo sem Matheus Alves suspenso, é o São Paulo sem Pablo Maia, é o São Paulo sem Oscar, é o São Paulo sem Arboleda. Então, o São Paulo é desconfigurado. Por isso que o Ceará tem sim a possibilidade grande de pontuar bem nessa rodada, 1 ponto ou 3. Diria que o jogo é da cara para mim de ser um empate, o jogo de hoje, tipo 1-1, 2-2, ou o Ceará vence, 2-1 e gol de Pedro Raul de novo. Mas assim, pegando o contexto do Ceará nesse primeiro turno mais uma vez, o Ceará vai para o jogo contra o São Paulo no Castelão, e depois o Ceará pega o Vitória no Castelão de novo. Vai para 2 jogos consecutivos para criar gordura, fazer ali numa média de 4 pontos, sei lá, empata com São Paulo, ganha de São Paulo, empata com Vitória, faz 4 pontos, vai a 11, cria uma gordurinha boa para queimar depois, porque os adversários mais difíceis vão chegar com o tempo. Já falei isso aqui várias vezes. A torcida do Ceará, qual a pílula você escolhe? Chupa papote, lanterna e tal. Moisés é o teu pai para a torcida do Fortaleza. Beleza, irmão, show, bacana. Dito tudo isso, lembrem-se, na 12ª rodada, até mandaram aqui o João, ele mandou aqui na última live, lembrem-se do que aconteceu lá em 2018. Na 12ª rodada, o Sport era o sétimo, com 19 pontos em 12 jogos, óbvio. E o Ceará era o lanterna, com 5 pontos em 5 jogos. O Ceará tinha 5 pontos em 5 jogos. Adivinha que caiu para a Série B? O Sport, que era o sétimo, e o Ceará, que era a lanterna. Então, assim, é bom colocar o contexto da tabela planejada. O primeiro turno do Ceará é muito bom para você criar gordura. É um primeiro turno de fato para você criar gordura. Tipo, ó, sei lá, fazer 25 pontos ali, criar uma gordurinha para quando o caldo engrossar no segundo turno, eu ter criado a gordura para ficar na Série A. É isso, não dá para se iludir com o Libertadores, gente, pelo amor de Deus. É briga para não cair até o final. Pelo menos nesse momento, a projeção pelo elenco que o Ceará tem, é bola, jogada, todo o contexto, é mais ou menos esse. Então, o Ceará tem uma boa capacidade de pontuar bem nas próximas 2 rodadas, tá? Seguinte, rapidamente aqui passar o panorama geral da rodada para vocês, pelo menos de jogos de hoje, é bom deixar bem claro. Hoje tem Internacional e Juventude, 4 horas da tarde, tá? Aqui, ó, jogo bom pra gente acompanhar. Detalhe que, pra quem briga pra não cair, torcer pro Inter ganhar, ponto. Ah, então não tem que secar não, eu sei, cara, mas a gente só tá colocando ponto de, no final do campeonato, o Juventude vai estar brigando pra não cair. O ideal é que ele perca o jogo de hoje, ponto, não tem muito mistério. O Mirassol pega o Atlético Mineiro, e eu acho que o Inter vence esse jogo aí. Mas jogo difícil, viu? O Juventude gosta de aprontar contra o Internacional. O Internacional vem oscilando um pouquinho pra baixo nos últimos jogos, mas beleza. O Mirassol pega o Atlético Mineiro 6h30 da noite, assim como o Ceará, que também joga às 6h30 da noite, mas vai pegar o São Paulo. O Sport pega o Fortaleza 8 horas, né? O Botafogo pega o Fluminense 9 horas da noite. E o detalhe aqui, pra galera que briga para não cair, quase todo mundo joga em casa. O Sport, Mirassol, o Ceará, o Vitória e o Santos nesse momento tá na zona do rebaixamento. Dá para se colocar entre aspas que também tá brigando para não cair, né? Bom, seguinte, pegar aqui o contexto do Ceará no jogo de hoje e as prováveis escalações. Primeiro, Ceará. Ceará tende aí com Fernando Miguel no gol, William Machado, Marlon, Rafael Ramos e Matheus Bahia, Fernando Sobral, Dieguinho e Lucas Mugni, Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul de centroavante. Essa é a provável escalação do Ceará. É basicamente o que o Ceará tem de força máxima, né?
Matheus Bahia volta, porque no último jogo não pôde jogar por questões contratuais. Pedro Henrique está se recuperando de lesão aos poucos, fez o pênalti Thiago na última partida contra o Bahia, mas não foi titular. Em tese, ele é o titular da posição aí. O meio campo é com Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni. A zaga é essa. A única mudança, de fato, no time titular é o Rafael Ramos, né? Que não é o titular. Quem é titular é o Fabiano Souza, mas Fabiano Souza não vai poder jogar essa partida porque ele está suspenso por terceiro cartão amarelo, né? Então, assim, é um Ceará com força máxima pegando o São Paulo com vários desfalques, como eu já citei para vocês. São Paulo vai ir com Rafael no gol, Alan Franco, Sabino e Juan no trio de zaga, Arboleda não vai poder jogar, Bobadilha, Felipe Negruti, Igor Vinícius, Wendel nas duas alas. Essas alas do São Paulo são frágeis, tá, gente? São fracas. Essa é a realidade. Luciano de um falso meia atacante, que não funciona muito bem na maior parte do tempo como meia. Lucas Ferreira e Rian Francisco. Então é um time do São Paulo bem base, né? Bem mescladão, titulares com a base. São Paulo que jogou no meio de semana na Libertadores enquanto o Ceará estava descansando. Pegando aqui o histórico de São Paulo e Ceará no Castelão, o histórico do Ceará, só para deixar claro, em jogos de Série A, é péssimo. Se a gente parar para analisar aqui, a última vitória do Ceará contra o São Paulo no Castelão na Série A, que é um recorte muito específico, né? Foi em 2010, lá no Brasileirão, que o Ceará vence por 2-0. O Ceará tinha um tabu também de ser freguês do Vasco, né? Mas o Ceará venceu recentemente do Vasco por 2-1. Então, assim, o histórico não é bom, se a gente parar para analisar. As vitórias do Ceará contra o São Paulo no Castelão foi jogos válidos pela Sul-Americana, em 2022 e em 2011. Na média, dá São Paulo ou empate. Então, assim, e pegando o histórico geral, o São Paulo leva vantagem, né? Foram 4 vitórias do Ceará, 6 empates e 6 derrotas. Dito tudo isso, para mim hoje é um jogo com a cara do empate. Heitor, palpita aí Ceará e São Paulo, 1-1. Esse é o meu palpite pro jogo de hoje, tá? Só para deixar aqui bem claro. Inter e Juventude, 2-1 Inter. Mirassol e Atlético Mineiro. Cara, o Mirassol vai ganhar de novo, velho. Mirassol tá muito bem organizado com o Rafael Guanais e o Atlético Mineiro vem oscilando para baixo também recentemente. Acho que o Mirassol ganha hoje de novo. Vou torcer para isso não acontecer. Mas o Mirassol vence hoje de novo. Cara, Sport Fortaleza, eu vou aguardar a escalação. Eu vou aguardar a escalação oficial. Não sai a escalação oficial, eu não vou cravar um palpite. Antes de sair a escalação oficial, eu colocaria um 0-0 aqui bem chato. Assim, o mais provável é isso acontecer. O Sport é freguês do Fortaleza e tal, isso é verdade. Aí você pode colocar 1-0. Se a escalação for ruim, de Pepa, Fortaleza vai vencer o jogo de hoje. Se a escalação for boa, eu fico no 0-0. Ou 1-1, vai. Eu fico no 0-0 ou 1-1. Mas eu não tô confiante nem um pouco que o Sport vai vencer a partida de hoje contra o Fortaleza, tá, gente? Botafogo e Fluminense, no Newton Santos. Jogo difícil, cara. Botafogo tá mal, o Fluminense tá bem, mas também não é tão confiável assim. É um clássico e tal. Botafogo é pai do Fluminense nos clássicos, né? Complexo pra caramba. Coloco 2-1 aqui, Botafogo, nesse jogo. E amanhã? Amanhã a gente deixa pra amanhã mesmo, pra gente comentar os jogos de amanhã, tá? Mas assim, pegando o contexto geral da rodada, para quem briga para não cair, caso do Ceará, Sport e Mirassol, vai todo mundo basicamente jogar em casa. O Sport precisa vencer, porque senão essa diferença de pontos que o Sport tem para o Ceará pode ser aumentada. Hoje a diferença do Sport para o Ceará é de 6 pontos. E essa diferença pode aumentar se o Ceará vencer o Sport perder hoje. Aí vai começando a ficar um pouco mais difícil você chegar. Dá para chegar? Lógico, dá. Tem muita coisa para acontecer ainda. Estamos na 6ª rodada. Mas é bom tu abrir o olho o mais rápido possível, e não só abrir o olho, começar a pontuar o mais rápido possível, senão a tromba vem a galope, e a Série B, obviamente, por consequência também, tá? Bom, rapaziada, é isso, cara, assim, vamos aguardar a escalação também de São Paulo para ver se o time vai exatamente assim, mas pelo enorme número de desfalques, eu vejo o Ceará ali com um leve favoritismo, pelo fator Castelão. Colocaria ali 55-45 para o Ceará vencer o jogo de hoje. E vai ter gol de Pedro Raul, se tiver gol do Ceará, provavelmente, né? Botei ele no meu cartola, inclusive. Enfim, vamos ver, cara. O Ceará tá bem encaixadinho no Castelão. Nos primeiros 25, 30 minutos sempre faz um golzinho. Acho que dá para vencer o jogo de hoje. Mas eu brigo para não cair, né? Então você já sabe, né? Bom, tamo junto, rapaziada. Valeu. Abraço para todos vocês.